Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Meus caros, vamos falar do Fla-Flu de hoje, valendo vaga na final do primeiro turno do Campeonato Carioca, que é a Taça Guanabara. Como vocês sabem, os jogos do Flamengo não estão sendo televisionados por uma falta de acordo do estadual do Rio de Janeiro com o Grupo Globo. Nas demais competições, o Flamengo segue. Inclusive, domingo a gente mostra a partida contra o Atlético Paranaense. Então, o que a gente fez nos jogos do Flamengo? Nós mandamos a cada partida jornalistas para observar, analisar, e a nossa equipe faz um resumo do que foram os 2 jogos do Flamengo até aqui com o time titular em 2020. O resumo é o seguinte: o Gustavo Henrique jogou os 2 jogos. O Léo Pereira jogou só um jogo. Mas na coletiva da última partida, o Jorge Jesus falou que o Léo Pereira tem mais noção das ideias de jogo dele no Flamengo do que o Gustavo Henrique. Nos volantes, o Arão foi titular nos 2 jogos e o Gerson e o Diego revezaram, cada um foi titular em um. Everton Ribeiro e Arrascaeta foram titulares nos 2 jogos e foram substituídos também nos 2 jogos. O Gabigol e o Bruno Henrique jogaram todos os minutos os 2 jogos, os 2 fominhas. Gabigol 2 gols, Bruno Henrique 1 gol e 1 assistência, e os 2 seguem jogando em altíssimo nível. Entre os reforços, o Jorge Jesus usou o Michael e o Pedro para mudar taticamente a equipe no segundo tempo. E o Pedro impressionou, porque em 40 minutos em campo ele marcou 2 gols. E, inclusive mostrou que é perfeitamente possível jogar ao lado do Gabigol. O Thiago Maia e o Pedro Rocha ainda não estrearam. E o Jorge Jesus teve algumas variações táticas. Ele sempre começa no 4-4-2, que é o esquema clássico do ano passado, e terminou num 4-2-4, com o Michael na direita, o Bruno Henrique na esquerda, Gabigol e Pedro, com essa alternativa. Ele trabalhou essa alternativa, que foi o que faltou no ano passado. Preciso mudar um jogo. Tá feio contra o River Plate, não tá funcionando contra o Liverpool, preciso mudar. Hoje ele tem essa alternativa fortíssima. Né? Imagina, por exemplo, se em Doha ele tivesse o Pedro no lugar do Lincoln, se ele tivesse o Michael para colocar em campo e fazer um jogador veloz pelos lados. Essa alternativa já está sendo testada e nos 2 jogos contra adversários fracos, é verdade, times pequenos do Rio de Janeiro, ela deu frutos. Então é o Flamengo que vem ainda mais forte e que segue com a fome do Gabigol e do Bruno Henrique por números, marcas. Os 2 jogaram as 2 partidas inteiras. O Rizek, você falou uma coisa aí que eu acho que é bem interessante a gente olhar para o time do Flamengo, porque assim, hoje, para mim, o que vale a titularidade do Flamengo nem é tanto a questão de qualidade. Eu acho que acho que o grupo está... os jogadores que estão no banco, eles estão em condições quase iguais de quem está em campo, né? Então, assim, quem está no banco de reservas é muito parecida a qualidade. Por exemplo, se você olhar para os zagueiros, hoje, para mim, o que diferencia o Gustavo Henrique do Léo Pereira não é qualidade, é exatamente isso que o Jesus falou. É a diferença técnica para o que o Jesus propõe no jogo. Por exemplo, o Léo Pereira, além de ser canhoto, ele tem uma característica muito parecida com a do Mari, que é do passe longo. Por exemplo, de encontrar jogadores sem marcação com um passe um pouquinho mais longo. Então, em determinado jogo, o Léo Pereira pode entrar mais pela característica do que por ser melhor ou pior do que o Gustavo Henrique. Eu acho que esse equilíbrio que o Flamengo encontra, e aí essa mudança também com a entrada do Pedro. O Pedro é um jogador que no Fluminense ele fazia algumas funções muito interessantes, né? Ele estava num time com muito mais deficiências, né? Assim, ele tinha o time que o Pedro jogava era um time pior, se a gente puder avaliar assim, do que o Flamengo que ele entra hoje, então ele se encaixa melhor no Flamengo, e é um jogador que faz diversas funções ali. Ele sai, ele dá assistência, se tiver que jogar um pouco mais pelo lado, ele não é jogador de beirada, mas ele pode jogar, ele pode trocar de posição com o Gabriel. Então, acho que o que define o time titular ou reserva do Flamengo esse ano são mais as características do que a qualidade dos jogadores, porque a qualidade, para mim, ela se equipara muito a quem está no banco, diferente do ano passado. Eu já achava uma diferença maior ano passado, quem estava no banco e quem estava no time titular. Então, era mais por uma qualidade técnica. Hoje não, hoje ele dispõe de um elenco muito parecido, então ele pode mexer essas peças e dependendo do jogo. O Flamengo teve 53 mil no primeiro, 60 mil no segundo aproximadamente. Então as 113 mil pessoas que pagaram ingresso
mais os jornalistas que foram acompanhar os jogos, se impressionaram com o Pedro. Esse começo do Pedro, assim, a maneira como ele já entrou na equipe, não precisou daquela fase de adaptação, já entrou muito bem, é algo que impressionou. E você falava do Léo Pereira, também a qualidade do Léo Pereira e do Gustavo Henrique no jogo aéreo, que é algo que o Pablo Mari já tinha no ano passado, e isso está mantido com os dois. Eu vou colocar aqui os campinhos lado a lado das prováveis escalações para o jogo de hoje. É claro que é uma diferença muito grande do Flamengo para o Fluminense, porque há do Flamengo para qualquer equipe hoje do futebol brasileiro, e eu vou além, sul-americano. Lado a lado, é muito difícil competir com o time do Flamengo. O Fluminense tentará hoje com Muriel, Gilberto, Lucas Claro, Digão e Egídio, Yuri, Henrique e Nenê, Wellington Silva, Evanilson e Marcos Paulo. E o Flamengo vai com a sua formação clássica, Diego Alves, Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz, porque o Rodrigo Caio voltou a treinar só nessa semana. Gerson, William Arão, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel. É uma diferença clara. O Fluminense tem a vantagem do empate e Carlos Cerezo, sempre polêmico. Sim, não, nem sempre. Tem uma, posso chamar de provocação a fazer sobre o rendimento de um certo atleta do Fluminense? Ah, sim, Nenê. Solte ou acabou a brincadeira de hoje? Hoje, dia 12 de fevereiro, não existe hoje, dia 12 de fevereiro, um jogador brasileiro que esteja jogando mais do que o Nenê. Cite Arnaldo Ribeiro e Bárbara Coelho, um jogador brasileiro, no dia 12 de fevereiro, nesse momento, dia 12 de fevereiro, que horas são? 5 para as 3. 5 para as 3. 5 para as 2. 5 para as 2. Que esteja jogando mais do que o Nenê. Hoje. Amanhã não sei. Amanhã já não sabemos. Tem alguns que começaram muito bem. William Bigode, alguns, mas eu concordo com você. E acho que o que desafia o Nenê... Primeiro tem um mérito do Nenê, de sempre iniciar o ano como se fosse ali... A pré-temporada dele é efetiva, né? E ele se cuida, ele volta inteiro das férias, sempre assim. Joga 1000 peladas durante o final de semana, lá no final do ano, e está sempre inteiro. E tecnicamente ele é capaz de fazer... Ele é um jogador que finaliza como pouco sem ser um centroavante. Então ele faz gols... E fez gols como esse de calcanhar, fez gol de sem pulo, fez gol de chapa. Eu também não vejo hoje, dia 12 de fevereiro. A questão do Nenê é superar o março, o abril e entrar no Campeonato Brasileiro num nível que ele possa manter. E ser um jogador de desequilíbrio. Hoje, eu acho que ele é... O Rizek falou do desequilíbrio entre os dois times... Mas, tecnicamente falando, ele não vive o auge da carreira, então, mas ele é um jogador de nível técnico comparável aos grandes jogadores do Flamengo. O Nenê, do auge, é um jogador que caberia. E acho que o segredo aí foi que o Odair, nesse início, conseguiu moldar um time em função dele. Então, não tem o Ganso, não tem outros jogadores... com a característica que possam... o time está jogando em função dele, para ele desequilibrar. E acho que vai ser essa a estratégia para o Fla-Flu. O Nenê é um jogador de partidas grandes também. Que secada que o Cerezo deu no Nenê. Estou lendo essa frase. Que secada que o Cerezo deu. Eu só tô lendo aqui falando, lá vem. Mas tá bom, mas você tá de sacado, mas ele tem razão. É manchete. Então é um mês e pouco, mas ele tá jogando muito bem. E assim, uma coisa e eu acho que você falou dos jogos grandes, né? Foi o jogador que decidiu o jogo contra o Flamengo, por mais que naquela partida o Flamengo tivesse optado pelo time reserva. Foi um jogador muito importante no clássico contra o Botafogo. E eu acho que o fato do Fluminense vir desse clássico goleando o adversário, por mais frágil que o Botafogo estivesse naquele momento, é também uma confiança interessante para o jogo de hoje à noite. E é um cara que, assim, o Odair tem conseguido fazer com que ele não se desgaste muito no jogo, né? Porque o problema do Nenê, o Nenê é um cara que se cuida, é um atleta que você vê que está sempre em forma, né? Fez uma boa pré-temporada, mas é um jogador que tem um desgaste maior pela idade, pela experiência. Então, assim, hoje o Fluminense consegue jogar de um jeito em que preserva também fisicamente o Nenê. E por isso eu acho que ele consegue comandar esse time, ser líder desse time, não só pela experiência que tem de grupo, né, que é um cara, um dos mais experientes do elenco, se não o mais experiente, mas também essa liderança técnica. Acho que esse é o segredo, tentar preservar um pouco o Nenê fisicamente para que ele consiga ter uma temporada longeva. E o Nenê vem de temporadas complicadas, porque ele sai do Vasco com um negócio muito mal parado, né?
Negócio muito... Quem era o técnico do Vasco? Ele também não queria ficar no banco e o técnico não botava ele para jogar. Milton Mendes. Milton Mendes. Colocava exatamente. ele e o Luiz Fabiano juntos, né? Exatamente. Um ou outro. E aí ele fez biquinho no Vasco e tal. Aí ele vai para São Paulo, aí também sai do São Paulo de um jeito muito estranho, porque também não botavam para jogar, fazia biquinho e tudo mais. O ano passado no Fluminense, ele chega no Fluminense a pedido do Fernando Diniz e o Fernando Diniz vai embora. E aí ele fica nessa questão, joga Nenê e Ganso, não joga Nenê e Ganso, Ganso e Nenê, e ele não era titular absoluto. Esse ano ele volta muito bem fisicamente e ele pega a camisa para ele. Vai ser muito difícil o Ganso jogar no Fluminense. Vai ser muito difícil. A não ser que o Nenê não consiga de fato, porque a temporada é muito, o calendário é muito apertado, muitos jogos, ele acaba se machucando. Mas acho que o Nenê agora tá confiante de que a camisa é dele e ele tá resolvendo. Aí o pessoal tem me falado, mas você tá dizendo isso, é campeonato estadual. Sim, é campeonato estadual. Mas é o que nós temos, né? Nesse momento. Pessoal, 2019 foi o meu ano. Como você pode ver aí, eu faturei mais de R$1 milhão só com vendas online nesse ano. E tem alunos meus que ainda faturaram mais do que isso. Quer aprender comigo e mudar sua vida em 2020? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.